Olá, este é o Rede Notícia Entrevista, momento de pensar e debater os assuntos do dia a dia de uma forma séria, mas ao mesmo tempo descontraída. Saudamos a você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Rádio América FM 107,1 e Rádio Cultura AM 830. Boa tarde, João Eduardo. Juliana Lima, boa tarde. Agora 12h33. Saudamos a você que nos acompanha diretamente da sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Obrigado por passar esse início de tarde de quarta-feira conosco aqui nas emissoras da Rede Catedral. Juliana, nós vamos falar daqui a pouquinho com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e também do SEBRAE MG, que é o Serviço, Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas. A gente vai falar sobre o comércio de Minas Gerais e o comércio de Belo Horizonte e também a expectativa aí com o novo governo, aqui do município, da prefeitura de Álvaro Damião, que tomou posse aí na semana passada. Nós vamos chamar já o Marcelo, que tá ok? Marcelo Souza e Silva, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Juliana, boa tarde, João, a todos os telespectadores. Estamos aqui para conversar sobre empreendedorismo, desenvolvimento da cidade de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais também. Boa tarde. Ô Marcelo, um prazer recebê-lo aqui no Rede Notícia. Vamos começar falando, Marcelo, sobre essas perspectivas novas agora com o prefeito Álvaro Damião. Isso muda alguma coisa para o comércio? Como é que vocês receberam essa notícia? Obviamente de uma maneira triste, Perdemos o prefeito Fuad Noman, mas agora recomeçamos uma história aqui na cidade de Belo Horizonte e o comércio certamente também tem muitos planos para isso, Sim, infelizmente, o nosso ex-prefeito, saudoso prefeito Fuad Noman não suportou, o tratamento da sua doença e as consequências e faleceu, e a gente tinha um excelente relacionamento. Fuad era um grande amigo, uma pessoa que dedicou, um cidadão comum, O Fuad tinha uma característica diferente. Ele era um cidadão comum igual nós, que dedicou parte de sua vida, parte do seu trabalho à gestão pública, e fez muito bem, fez com muito respeito, com muito caráter. Então a gente vai sentir muita saudade e deixou alguns legados, que eu acho que o Damião, o Álvaro Damião, o novo prefeito, já empossado, deixou isso claro, que vai seguir algumas diretrizes, algumas premissas, que o prefeito Fuad fez, executou e deixou na sua gestão, e a gente está vendo com bons olhos, uma expectativa muito positiva, o Damião chegando. Já tive com ele várias vezes, e conversando sobre assuntos importantes para Belo Horizonte, lembrando a ele que 72% do PIB de Belo Horizonte vem do comércio e serviço, do setor de comércio e serviço, 80% dos empregos são desses setores também. Então, lembrando a ele que é muito importante termos ações de ambiente favorável de negócio em Belo Horizonte, para que a gente continue aí gerando emprego, melhorando a renda das pessoas e buscando o propósito da CDL-BH, que é fazer de Belo Horizonte a melhor cidade para se empreender e viver. Marcelo, eu já conversei com você outras vezes sobre esse assunto, mas acho que é muito relevante nós voltarmos agora a falarmos sobre a requalificação do centro aqui da capital. A gente sabe que a CDL, também o SEBRAE, eles encamparam muito essa luta de requalificar a região central de Belo Horizonte, que a gente sabe que ficou semi-abandonada ao longo dos últimos anos, principalmente. A gente passa pela Avenida Afonso Pena, pela Rua dos Tupis, os quarteirões fechados, às vezes a gente fica até com medo de passar. E a gente sabe que os comerciantes foram os que mais sofreram por conta desse abandono. Como é que a CDL, quero dizer também, inclusive o próprio SEBRAE, que é a entidade que você representa de forma tão vistosa, como que as entidades estão vendo essa requalificação do centro de Belo Horizonte? Está dando certo essa iniciativa da prefeitura? Tem muito a se fazer? Bom, João, tem muito a se fazer. Vou começar pela sua frase final aí, tem muito a se fazer. É uma cidade grande, Belo Horizonte, é uma metrópole, que agrega aí pessoas e movimentos de toda a nossa região metropolitana, de todo o estado. E nós temos que ter um conjunto de esforços para que a gente consiga requalificar o nosso centro, o nosso hipercentro. Começando aí, lembrando a todos que não só pela parte cultural da história de Belo Horizonte, mas o centro da cidade, o nosso hipercentro, tem uma infraestrutura já implantada, porque a cidade cresceu no entorno do centro. Então, infraestrutura de saneamento, de energia, de vários outros, atendimento médico, todos esses aspectos e vários outros
já tem ali a sua consolidação no centro da cidade. E a gente precisa sim, né? O comércio perdeu muito, essa descentralização foi ocorrendo com o crescimento da cidade, a potencialização de outros bairros, a CDL mapeia cerca de 30 bairros, 30 centros comerciais já bem ativos em toda a nossa cidade, descentralizados, é isso. O fator primordial é a mobilidade, né? A mobilidade atrapalha muito o ir e vir das pessoas, a não facilitação desse ir e vir, ela faz com que as pessoas comprem, fiquem perto das suas residências ou dos seus trabalhos. Mas tanto o SEBRAE quanto a CDL estão fazendo esse trabalho junto com o poder público e junto com outras entidades de requalificação em que precisa, né? O centro da cidade, ele tem essa pujança no comércio, no serviço, na oferta de serviços também necessários para o cidadão. Então, a gente está, o mais recente agora, nós identificamos que o Café Nice, né, um ponto tradicional de Belo Horizonte, mais de 60 anos, né, a CDL está fazendo 65 anos, muito mais de 60 anos, o Café Nice recebendo ali pessoas no centro, ali, bate-papo político, bate-papo do dia a dia do cidadão, falou que ia fechar, né? Ia fechar o Café Nice. Nós estamos juntos no projeto, nós não vamos deixar o Café Nice fechar, pelo contrário, nós vamos usar esse movimento que estamos fazendo com o Café Nice, de transformação do Café Nice, para ser um grande impulsionador da transformação no centro da cidade também, de outros estabelecimentos e de todo o ambiente. Então precisamos tratar ali iluminação, precisamos tratar iluminação pública, né? Nós estamos chegando com os LEDs, temos que ter muito cuidado nessa discussão. Não é o LED que vai transformar a vida do centro da cidade, ele é um componente de várias outras ações que são necessárias fazer. A limpeza urbana, então estamos também tratando a questão das lixeiras, da educação com a limpeza urbana, as calçadas, né? Então, assim, são vários aspectos, estacionamentos, me desculpa, são vários aspectos em que a gente tem que trabalhar juntos, né? O poder público com a sociedade civil organizada, para que a gente requalifique o hipercentro de Belo Horizonte, e nós vamos conseguir. Eu não citei aqui que todo mundo deve estar, na cabeça de todo mundo deve estar passando, um morador em situação de rua também é um aspecto importante para a gente fazer, primeiro porque a gente tem certeza absoluta que não é digno de ninguém morar ou ficar na rua. Então a gente precisa achar essa solução, cuidar dessas pessoas, dar um encaminhamento bem qualificado para que elas também tenham o seu destino mudado, né? Suas vidas mudadas, para que possam também seguir seu caminho, e aí sim a gente ter esse centro da cidade pujante e funcionando ali, talvez 24 horas, oferta de serviço para quem mora, né? Precisamos levar moradores para o centro da cidade, para quem mora e para quem trabalha e tem seus empreendimentos ali naquela região. Ô Marcelo, a pandemia mudou vários dos nossos hábitos, né? Inclusive os hábitos de compra também. As pessoas passaram a comprar mais nesse universo virtual, né? Isso se manteve e tem crescido demais. Qual que é o desafio, Marcelo, do comerciante atual que tem loja física? E mesmo assim, como é que ele pode aproveitar essa onda também do comércio virtual e ampliar os seus negócios? Bom, a gente sempre falou que o processo de venda não é só a pessoa entrar na loja, comprar e ir embora, né? Tem os pagamentos, tem o recebimento, tem a fidelização desse cliente, você tem o retorno desse cliente, você tem ofertas que você pode fazer para esse cliente constantemente. Então, a venda é uma ação muito ampla. Hoje a gente, com a tecnologia chegou, a inovação, né, a inteligência artificial, a gente vê ofertas chegando no smartphone das pessoas o tempo todo, mas tem uma característica aqui, Juliana, principalmente do mineiro, do Belo Horizontino, é que eles preferem comprar, fechar a compra, né, na loja. Pesquisas mostram isso, as pessoas, o consumidor Belo Horizontino mineiro, ele pesquisa muito na internet, está fazendo compra por esse canal também, a compra é crescente, mas a preferência é de fechar essa compra no estabelecimento físico, porque ele quer ver o produto, quer experimentar o produto, ele quer fazer uma embalagem para levar esse produto se for um presente diferenciado. Então, a venda da internet é uma venda, ou digital, ela é uma venda muito fria. E o Belo Horizontino mineiro, ele prefere essa compra, ele que compra esses produtos de maneira mais conversando, e aí é uma grande oportunidade, né, dos comerciantes, dos prestadores de serviços, fazer essa venda, ampliar essa venda, né, fazer essa venda com qualidade e ampliar também, mostrando outros produtos.
mas é um momento de transição. A pandemia acelerou esse processo dessa venda digital, mas aqui ainda é um fator, não só aqui. Eu tive em janeiro numa feira de varejo, a maior feira de varejo do mundo, a NRF, né, a Retail, lá em Nova York, e lá todos os palestrantes foram bem firmes em falar que as lojas físicas talvez de um modelo diferente, modelo de apresentar os produtos, né, ser um showroom diferenciado, mas as lojas físicas ali são ainda um bom canal de venda. Como outros canais, você tem televendas, você tem a venda digital, você tem vários canais de venda que hoje o comerciante ele tem que ficar atento a isso. E isso, tanto a CDL quanto o Sebrae fazem isso muito bem. Levam esse apoio empresarial para o comerciante, mostrando isso, e mostrando que ele tem que ter a loja dele bem iluminada, ele tem que ter um layout de loja onde ele atraia o consumidor de uma maneira diferenciada. Ele pode fazer promoções de alguns produtos que estão ali no estoque há mais tempo e que é um chamativo para que o consumidor entre no seu estabelecimento e veja outros produtos que ele pode fazer. E o pós-venda. Esse é fundamental, né? Depois que ele fez a venda, ele ter os dados do cliente, saber usar esses dados do cliente para efetivar mais vendas e para propagar o seu estabelecimento, que esse cliente, sendo bem atendido, fazendo uma compra boa, com meio de pagamento diferenciado, produtos diversos, ele vai propagar, ele pode ser um bom propagador daquele estabelecimento ali. Muito bem, nós estamos ouvindo Marcelo Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e do Sebrae Minas. Marcelo, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Na volta eu quero perguntar para você o desafio dos empreendedores mineiros e a relação aí do Sebrae com o governo Zema. Daqui a pouquinho a gente volta. Meio-dia e 47, Rede Notícia Entrevista pelas ondas das Rádios América, Cultura e pela TV Horizonte, emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica. Repetindo agora, meio-dia e 48, nós estamos conversando com Marcelo de Souza Silva, presidente da CDL-BH e também do Sebrae. Marcelo, quero falar com você agora sobre o relacionamento do Sebrae Minas com o governo Zema. Os comerciantes, microempreendedores, estão satisfeitos com a gestão do governo atual? Sim, essa é a nossa visão, né, e nossa constatação. O Sebrae Minas, nesses 2 primeiros anos da gestão que eu estou à frente lá, nós já realizamos mais de 90 projetos em conjunto com o governo de Minas nas políticas públicas, de desenvolvimento econômico, de educação empreendedora, de apoio aos micro, pequenos, aos MEIs, várias ações em conjunto, principalmente para que haja o desenvolvimento econômico local. Os municípios, né, os 853 municípios de Minas Gerais, o Sebrae tem ação nesses municípios, em todos os municípios, e a gente quer fortalecer cada característica ali desses municípios para que eles possam potencializar cada vez mais, até atraindo investimentos, se mantendo fortes para que as pessoas possam continuar convivendo ali, melhorando a renda das pessoas. E nesse sentido, os empreendedores são muito importantes. Mas o Sebrae faz esses trabalhos com o governo, desse governo atual, do governo do Estado, né, o governador Zema, o vice-governador Matheus Simões, são muito próximos dos trabalhos realizados. Então, nós temos trabalhos realizados com todas as secretarias, com os agentes de segurança, Polícia Militar, Civil, Bombeiros, com todos os órgãos do governo, e a gente tem sim, né, o governo de Minas, o Sebrae apoiou muito essas ações de atração de mais de 450 bilhões de investimentos para Minas Gerais. O Sebrae trabalha muito a questão do encadeamento produtivo, então, grandes empresas com grandes projetos nos municípios. O Sebrae apoia e trabalha com essas grandes empresas para identificar os impactos, né, que vão ser causados ali, os impactos econômicos e financeiros, e as necessidades, fornecedores para essas grandes empresas, quais serviços não tem ali na cidade ou até na região em que elas estão se implantando ou estão ampliando a sua produção, que a gente pode fazer junto, vários outros aspectos, a lei da liberdade econômica. Se eu ficar aqui, nós vamos falar a tarde toda sobre projetos, mas foi um combinado que quando eu assumi a presidência do Sebrae, o governador Romeu Zema esteve no Sebrae e nós combinamos isso. Nós unimos os esforços para que a gente pudesse otimizar
a utilização de recursos humanos e recursos financeiros e sermos mais efetivos. E isso, nesses 2 anos, todos os números do SEBRAE e também do governo de Minas mostram que nós estamos sendo mais efetivos nessas políticas públicas de desenvolvimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social. Ô Marcelo, se a relação com o governo está boa, então eu gostaria que você respondesse. Qual é o maior desafio do empreendedor mineiro? Olha, Juliana, primeiro o seguinte, voltando para dentro do seu negócio, o empreendedor ele tem que se capacitar, é uma dificuldade enorme. Os empreendedores não disponibilizam tempo para capacitação, para se aprimorarem na gestão do seu negócio e para planejar. Esses 3 pontos são fundamentais. Ele conhecer do seu negócio, não deixar o seu negócio misturar com sua vida pessoal, que acontece muito, é normal de acontecer, mas não pode deixar isso acontecer. Quando ele tem uma capacitação mais aprimorada, ele cuida disso com muito mais qualidade. E ele tem que planejar. O planejamento envolve vários aspectos, que é observar o que o mercado está acontecendo no segmento que ele está atuando. Ele tem que se relacionar, ele tem que buscar novas alternativas de redução de custo, ampliação do seu mercado. Então, assim, esses 3 pontos, né? Agora, quando a gente vai para fora do estabelecimento, ele tem que ajudar sim a escolher bons gestores públicos municipais, bons gestores estaduais e bons gestores federais. Ele tem que participar da vida política, né, do dia a dia da sua cidade, do seu estado, do seu país. Porque é essa vida política que vai impactar em várias coisas que são distantes dele, mas que vai trazer impacto ou positivo ou negativo no dia a dia do seu negócio ali, sua vida também, mas vamos falar dos negócios. Então ele tem que participar também, mesmo que seja de forma discreta, mesmo que seja na mobilização, dando sua opinião, né? E é isso. Eu falo muito que o empreendedor hoje, ele já participa. O ESG, né, que todos são preocupados, o empreendedor já faz isso. Né? Ele, quando tem na sua loja, no seu estabelecimento, a energia fotovoltaica, ele já está ajudando o meio ambiente. Quando ele participa ali da limpeza da sua porta, do seu quarteirão, ele adota uma praça, ajuda a adotar uma praça ali perto do seu ambiente, ele está fazendo essa governança aí, né, trabalhando nessa governança. Então, são vários aspectos. Quando ele cuida da gestão da sua loja, gerando mais emprego, ampliando o seu negócio, ele também traz essa governança de maneira mais ampla. Então, a gente sabe que o micro, pequeno, tem as suas dificuldades, mas são pessoas que têm que voltar para o seu negócio, mas não esquecer nesse ambiente interno. E hoje, um desafio grande que a gente está vendo é a inflação, principalmente de alimentos, né? Também os juros altos. Os juros altos hoje é um problema sério porque dificulta ao consumidor buscar esse crédito e, consequentemente, o inverso, né? O lojista dar o crédito, né? O crédito fica mais caro. Então, o que nós precisamos é dessa equalização. A gente precisa de uma gestão pública eficiente, com equilíbrio fiscal, para que a gente consiga ter os nossos números, essa projeção de PIB, essa projeção da economia cada vez mais melhorada. Muito bem, Marcelo, nós temos 3 minutos antes de encerrar e eu e a Juliana, a gente estava olhando aqui um por outro da quantidade de perguntas que nós temos para fazer para você. Toda vez que a gente te entrevista, é sempre assim, são muitas pautas importantes e que interessam, né, ao nosso público. Então, eu estou rabiscando aqui o meu papelim, né, como a gente fala, papelim, né? Estou rabiscando aqui o papelim sobre o que é mais importante. E eu acho que o principal assunto agora que está pipocando aqui nas nossas redes sociais, quem nos escuta em casa também está se perguntando, é como os empresários aqui de Minas Gerais estão enxergando esse desejo do governo de Minas de privatizar CEMIG, Copasa, Codemig e algumas empresas. Como que você e como que as entidades, a CDL e o SEBRAE enxergam essas propostas de privatização? Isso vai ser bom para Minas? Sim, na nossa visão, sim. Eu, como gestor máximo aqui da CDL, do SEBRAE, também presidente do conselho e responsável por várias entidades lá, a gente vê com bons olhos essa privatização. A gente acha que pode potencializar ainda mais entraves que acontecem no dia a dia, burocracia excessiva, formato de pessoas que trabalham, eles vão ganhar com isso uma qualidade muito grande e vão poder desenvolver e trazer esse desenvolvimento. A gente viu isso com as telefônicas, né? A gente viu muita opção sendo criada, o mercado se ajustando com isso. Agora, é óbvio que não é do dia para a noite, de forma abrupta, para fazer isso.
tem que ter toda uma sequência. E o governo, né, por necessidades também, precisa fazer isso para receber algum valor, aplicar isso fazer isso em aplicação de melhoria de serviços para a população, mas também quitar um pouco dessa dívida. Ô, então, Marcelo, só te Oi? interromper um pouquinho, que eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto, mesmo que rapidinho. A gente está vivendo esse momento e o comércio sofrendo com a falta de trabalhadores para trabalhar e estamos nessa discussão da escala 6x1. Sim. Na sua opinião, não é possível nem a gente pensar, continuar discutindo, Não. pensar numa Ok. proposta de Não, escala? eu acho que é possível, Juliana, mas assim, a escala 6x1, ela é um tema muito delicado. O Brasil precisa de produtividade. A gente precisa de produtividade. Então, as pessoas têm que observar isso. Neste momento, há o início de uma discussão saudável, é correto isso, mas essa aplicação de 6x1, 5x2, 4x3, isso é uma discussão que a gente tem que aprofundar, é o que nós estamos propondo. As entidades estão fazendo um encontro agora, semana que vem, né? A gente está começando a se inteirar, a envolver mais pessoas nessa discussão, porque nós precisamos. Quando eu falo do propósito da CDL, fazer de BH a melhor cidade para se empreender e viver, a gente pensa nas pessoas, a gente não deixa de pensar nas pessoas. Mas este momento é um momento que a gente precisa de muita produtividade. E a gente acha que, neste momento, esse impacto da redução das horas trabalhadas vai ser prejudicial e vai causar aí um aumento de preços e de serviços que, neste momento, nós não podemos nem pensar. Seguiremos nessa discussão, acompanhando esse debate. Olha, esse foi o Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e Sebrae Minas, falando sobre comércio, falando sobre empreendedorismo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. É sempre muito rico o debate com você. Esperamos te ter novamente aqui no Rede Notícia. Tá bom, muito obrigado, Juliana, João, a todos os telespectadores. São assuntos, né, que a gente ficaria aqui o dia inteiro discutindo com detalhes, mas essa visão geral é importante e queria valorizar muito os empreendedores. Os empreendedores hoje são o porto seguro do nosso país para o desenvolvimento, tanto econômico como social. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pelo carinho conosco. A você que esteve conosco, permaneça em nossa programação. Vem aí o Bola na Rede com o Júnior Brasil. Siga a gente nas redes sociais. Até amanhã. Até amanhã.